Vamos voltar então aqui para a questão das credenciais da ciência na visão do Popper. Essa vai ser a última aula a respeito do assunto. Então, eu vou pedir que vocês peguem o texto, porque a gente vai fazer referências ao texto. Esse texto é complexo, ele não é cartesiano, linear, como a gente às vezes aprende a escrever as coisas bem sujeito, verbo, predicado, blá, blá, todas dessa forma, não. Esse texto ele vai e volta nos mesmos pontos e ele depende de uma série de conceitos que vocês não têm, que vocês necessariamente, com certeza, provavelmente nunca viram e com certeza não faz parte do cotidiano de vocês. Eu gostaria de começar por uma pergunta ou uma observação que foi feita a aula passada. Eu lembro que o aluno estava sentado aqui, se não me engano é um que estudou em Belo Horizonte. Está aqui presente? Não? É pena, porque justamente ele é um bom exemplo de uma pessoa que leu o texto, mas ficou, vamos dizer, retido aí em uma das dificuldades do texto. Então, tinha a ver com probabilidade. Não sei se vocês vão lembrar da pergunta dele, mas tinha a ver com probabilidade. Não sei se eu deveria falar. Então, ele lê um trecho que eu imediatamente não reconheci, mas em que o autor diria alguma coisa, o princípio da indução é o meio pelo qual a ciência, para quem tem o texto, está na página 30, no começo. O princípio da indução é o meio pelo qual a ciência decide acerca da verdade. Mais precisamente, deveríamos dizer que ele serve para decidir acerca da probabilidade, pois não é dado à ciência chegar seja a verdade, seja a falsidade. E segue aí. Um ponto importante, essa afirmação está entre aspas. Tá? O Popper está citando aqui um autor chamado Reichenbach, ou alguma coisa assim. Esse Reichenbach foi considerado fundador do Círculo de Berlim. É um círculo semelhante ao Círculo de Viena e que também teve vida breve por causa das guerras. E ele chegou a participar de alguma reunião no Círculo de Viena. E justamente ele traz a atenção para a questão da probabilidade. Popper escreve quase toda a segunda parte deste livro, pensando na questão da probabilidade, abordando a questão da probabilidade. Já disse para vocês, é complicadíssimo, não pretendo que vocês entendam. Mas a ideia, um pouco do Reichenbach, é o seguinte: existem teorias que têm um registro de provas com resultados satisfatórios, ou seja, de verificações, maior do que as outras. Essas teorias são mais prováveis, né? Então, nesse sentido, a gente deveria depositar, essas são melhores teorias, a gente deveria depositar mais confiança nessas teorias. Elas são mais prováveis porque elas foram provadas inúmeras vezes, né? Elas foram submetidas ao tal tribunal da experiência e se saíram bem nessa prova. O que Popper tem contra essa ideia? Porque o que ele acha é o seguinte, que uma teoria, não necessariamente uma teoria provável, é uma boa teoria, né? Porque se eu formular a minha teoria de tal forma que qualquer coisa seja vista como uma confirmação dessa teoria, né? Então, se eu disser, enfim, se eu fizer ela muito genérica, muito abrangente, né? Com pequenas possibilidades de falseamento, essa teoria vai estar sempre sendo confirmada ou corroborada empiricamente, no entanto, não é uma boa teoria.
que as boas teorias elas proíbem muito, tá? Proíbem um conjunto grande de ocorrências. Então essa é a discussão entre Popper e o Reichenbach. Eu mencionei também um dos membros do Círculo de Viena, esse de fato participou do Círculo de Viena sempre e emigrou para os Estados Unidos, foi para Chicago. Esse indivíduo chamado Carnap. Então, ele propõe uma coisa parecida com esse do Reichenbach, em que ele diz o seguinte, olha, uma teoria que a gente testa várias vezes e sempre se sustenta é uma teoria... a gente pode depositar confiança nessa teoria. Portanto, ele fala em graus de confirmação. Quanto maior os graus de confirmação, mais confiança se pode depositar numa teoria. Né? Então, tem uma posição mais ou menos parecida. Popper discorda disso, como eu falei, porque uma teoria que é formulada de tal forma a que qualquer evidência empírica pode corroborar essa teoria não é uma boa teoria do ponto de vista de Popper. E não importa quantas vezes essa teoria tenha sido confirmada, ela não merece essa virtude, ela não faz jus a essa virtude de ser uma boa teoria. Portanto, probabilidade, Popper interpreta dessa maneira, tá? Não resolve a questão para ele. E ele elabora muito mais sobre isso na segunda parte do livro. E, fundamentalmente, o raciocínio é o seguinte, digamos que eu não diga que todos os cisnes são brancos, e sim que a grande maioria dos cisnes é branco, essa grande maioria definindo acima de 80%. Quantos cisnes eu tenho que enxergar ou que observar para provar essa proposição? Tá? Como é que eu consigo esgotar o universo? De qualquer forma, tem essa questão aí envolvida. Tá? Bom, então vamos prosseguir. Já tinha dito a aula passada que a negação, acho que sim, que a negação de enunciados, eu fiz a distinção entre enunciados universais e enunciados existenciais. A negação de enunciados estritamente universais é um enunciado, por exemplo, se eu digo assim, todos os corvos são negros. Tá? Se eu faço uma negação, nem todos os corvos são negros, esse é um enunciado existencial. Eu estou dizendo, há corvos não negros. Tá? Saiu no jornal alguma coisa assim, os cientistas afirmando, existiu vida em Marte. Tá? Eu queria fazer duas observações sobre essa afirmação. Primeiro, aqui você está falando de um enunciado existencial, você está asseverando a existência de alguma forma de vida em Marte. E, portanto, é um enunciado existencial. Tá? Ele pode ser verificado, mas não pode ser falseado, pelo que a gente disse aqui antes. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nós estamos falando do passado. Né? No passado, existiu vida em Marte. O que quer dizer isso? Que na verdade, isso é uma previsão também. Cairia na categoria da que a gente chama de previsão na ciência, embora seja previsão sobre o passado. Certo? Quer dizer, uma teoria histórica, ela pode fazer previsões sobre o passado. Tá? Então, só fazer essa observação, porque ela vai ser útil mais adiante no curso. Bom, então, vamos voltar para aquele problema que eu já tinha mencionado
a aula passada, que é o problema da demarcação ou problema de Kant, né? De que se trata? Por que Popper está propondo isso como grande problema a ser resolvido ao lado do problema de Hume ou do problema da indução? Então, na página 35, Popper debate com dois grupos, com os velhos positivistas. Bom, primeiro, o que é o problema de Kant? Alguém já me fez essa pergunta. O problema da demarcação é separar, né, distinguir a ciência da não ciência. Ou dito de outra forma, como ele diz aqui no texto, separar a ciência da metafísica e da lógica e da matemática, né? Bom, então lógica e matemática não são ciências? É claro que são, mas aqui ele está falando de ciência empírica. Bom, então é uma ciência que pretende falar sobre o mundo. A lógica e a matemática não pretendem falar sobre o mundo. Essa é uma distinção importante. Elas são classificadas como ciências formais, tá? E, portanto, não são ciências empíricas. Então, o que distingue a ciência empírica? Toda a procura do Popper é a respeito disso. E separar a ciência também da metafísica. Distinguir a ciência da metafísica. E nesse ponto a gente vai tratar mais detidamente desse ponto, porque é um ponto importante aqui no texto. Bom, então nessa discussão, Popper polemiza com os velhos positivistas, quem são esses velhos positivistas? Comte, por exemplo, para os quais a ciência era um conjunto de proposições, como ele diz aqui, de conceitos derivados da experiência. Então, conceitos que refletissem a experiência. Então, corvo é um animal assim assado, uma ave, e de cor negra. Tá? Então, ele discorda disso, mas discorda também dos novos positivistas. E aqui, o pessoal do Círculo de Viena. Tá? Então, ele discorda dos novos e discorda dos velhos e discorda dos novos. Para os novos, eles já admitem a ciência como um sistema de enunciados. Então, aqui eram noções. Aqui são enunciados. Então, de fato, a ciência para Popper também é um sistema de enunciados, mas não apenas, como dizem os positivistas, os jovens positivistas, enunciados de percepção, né? Existe vida em Marte, é um enunciado de percepção. Tá? E essa é a discordância em relação a esses jovens positivistas. Para contornar essa divergência, Popper vai propor uma convenção. Ou um conjunto de convenções. O método que ele propõe é um método que é uma convenção. O que é uma convenção? Nós vamos convencionar aqui isso assim, assim. Vamos combinar, numa linguagem de hoje seria, vamos combinar. Vamos combinar que o método da ciência é esse, ou aquele. Tá? Então, Popper, mais adiante no texto, fala assim, é como um jogo de xadrez. Né? Eu não posso... O xadrez tem certas regras, e para jogar xadrez eu preciso obedecer a essas regras. Né? Então, o meu método é uma convenção, ou é um conjunto de convenções. E essa convenção tem que ser adequada. Então, vemos, por exemplo, na página 36, essa é uma parte importante do texto. Porque é o seguinte, aqui ele começa a falar a respeito da metafísica. Bom, então a gente separou a ciência empírica das ciências formais. Vamos falar um pouquinho da metafísica.
Primeira coisa, o que é metafísica, hein? Metafísica é um ramo da filosofia que vai se ocupar de questões fundamentais sobre a natureza do mundo e dos seres. É o ramo mais tradicional da filosofia, o ramo mais central aí da filosofia. A metafísica hoje em dia é separada em duas partes: a ontologia, que vai se ocupar da classificação dos seres, né, e o que são os seres e como é que eles se classificam, e da cosmologia, que vai tratar da natureza do mundo. Então, isso é a classificação contemporânea hoje em dia. Acontece que a metafísica também ficou muito associada a sistemas de explicativos que não fazem referência a evidências empíricas, ou que prescindem de sustentação em evidências empíricas. Com o desenvolvimento da ciência, com o advento do empirismo no século XVII, passou-se a considerar extremamente importante para realmente conhecer, observar empiricamente, fazer testes empíricos e tal. A metafísica está além disso, ou a quem, como queiram. Ela não tem essa preocupação de testar empiricamente. Então, ela é um sistema filosófico. Aos poucos, a ciência foi se separando da filosofia, começou filosofia natural, logo ciência, né, nessa transição, e, nesse sentido, ela se afastou da metafísica também. Então, nesse texto aqui, a metafísica está muito associada a crenças, né? Crenças a respeito do mundo, a respeito dos seres, etc. E aí é uma distinção importante entre o Popper e o Círculo de Viena. Aquele Círculo de Viena simplificado, né, interpretado de uma forma até simplista, que eu mencionei para vocês. Porque o Círculo de Viena fala que a ciência precisa ser claramente demarcada da metafísica. A ciência tem que estar livre de noções metafísicas. E Popper não aceita isso. Portanto, ele distingue, ele acha que é diferente da metafísica, mas no corpo da ciência pode haver noções metafísicas. Não tem importância, certas crenças a respeito do mundo. Porque vamos dizer, essa teoria construída dessa forma pode ser testada empiricamente e pode eventualmente ser rejeitada. Popper diz o seguinte: olha, tem concepções metafísicas que foram importantíssimas para o desenvolvimento da ciência, né? Então, por exemplo, quem aqui já ouviu falar da pedra filosofal? A pedra filosofal faz você viver para sempre. Vai servir para sempre. Faz você viver para sempre. Ah, faz você viver para sempre, tá. Contém todo o conhecimento do mundo. Contém todo o conhecimento do mundo. O que está ligado à pedra filosofal nesse sentido? É o elixir da longa vida, exatamente, né? Como é que você vai conseguir viver eternamente, prolongar indefinidamente a vida? Então, essa concepção estava na cabeça dos alquimistas por milênios, né? Então, a ideia de uma pedra capaz de converter, por exemplo, um metal, um vil metal chamado em ouro, né? E capaz de proporcionar também o elixir da longa vida. Popper diz que essa foi uma ideia que teve um papel importantíssimo para o desenvolvimento da ciência. Como vocês sabem, Newton era um alquimista, né? Então, do lado das concepções científicas que ele legou para a humanidade, ou do lado não, ao mesmo tempo, ele estava tentando produzir em laboratório essa pedra filosofal. Portanto, essa atividade alquímica dele, na época nem se distinguia claramente a química da alquimia, né? Foi uma atividade fundamental para o desenvolvimento da ciência. Portanto, não tem problema que exista uma crença na base da minha ciência. Desde que a minha teoria, uma vez construída com base nessa crença,
num determinado momento, seja efetivamente submetida a teste, essa é uma boa teoria. Tá? Então, vamos buscar aqui no texto alguma coisa em que ele fala isso. Então, a metafísica não é apenas sofistaria ou ilusão, que ele usa lá as palavras do Hume para dizer isso. Na página 39, por exemplo. Leia aí para mim esse parágrafo que começa: admito com sinceridade... Admito com sinceridade que, ao formular minhas propostas, fui guiado por juízos de valor e por algumas predileções de ordem pessoal. Mas espero que as propostas se tornem aceitáveis para os que apreciam não só o rigor lógico, mas também a ausência de dogmatismos. Para os que se importam com as aplicações práticas, mas se interessam ainda mais pelas aventuras da ciência, pelas descobertas que, uma após a outra, nos acareiam com novas e inesperadas perguntas, obrigando-nos a tentar encontrar respostas novas e insuspeitadas. Continua um pouquinho. O fato de juízos de valor permearem minhas propostas não quer dizer que eu estou incidindo no erro de que acusei os positivistas, o de procurar matar a metafísica, desconsiderando-a. Não chego nem mesmo a asseverar que a matemática careça de importância para a ciência empírica. Com efeito, é impossível negar que, a par de ideias metafísicas que dificultaram o avanço da ciência, têm surgido outras, tais como as relativas ao atomismo especulativo, que o favoreceram. Encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclino-me a pensar que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé em ideias de cunho puramente especulativo, e por vezes assaz nebulosas, fé que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de base e, em tal medida, é metafísica. Quer dizer, o que ele critica o ciclo de Viena é o seguinte: o ciclo de Viena fala, não, fora com a metafísica, a ciência começa onde acaba a metafísica. No entanto, essa metafísica dá a volta e entra pela porta dos fundos. Ele tem uma imagem num determinado ponto que diz isso. Por quê? Na hora que eles observam uma verificação de uma teoria, observam uma evidência empírica favorável à teoria e concluem que, portanto, a teoria é verdadeira, essa é uma crença metafísica, que não se sustenta do ponto de vista lógico. Tá? Então, Popper não tem essa pretensão, não tem essa... não distingue, porém não demarca, no sentido de estabelece uma linha divisória que não pode ser transpassada entre ciência e metafísica, ciência empírica e metafísica. E ele critica o ciclo de Viena porque pretende estabelecer, mas de fato não consegue fazer isso.